Capítulo 3º. Das obras e serviços públicos. Artigo 134. A realização de obras públicas municipais deverá estar adequada às diretrizes do Plano Diretor. Parágrafo único. O prefeito, ao assumir suas funções, deverá dar continuidade e terminar as obras em andamento iniciadas pelo seu antecessor, sob pena de responder pelos danos da paralisação, ressalvadas as explicações técnicas ou políticas de sua atitude, acolhidas pela Câmara Municipal, pelo voto de 2/3 de seus membros. Artigo 135. Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a administração municipal poderá desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que conveniente ao interesse público, à execução indireta, mediante concessão ou permissão de serviço público, ou de utilidade pública, verificado que a iniciativa privada esteja suficientemente desenvolvida e capacitada para o seu desempenho. Parágrafo único. Exclui-se da execução mediante concessão, permissão do serviço público, ou de utilidade pública, a limpeza pública, coleta domiciliar e comercial, varrição de ruas e praças, destinação final do lixo e serviços complementares, que será feita através de processo licitatório. Artigo 136. Nenhuma obra pública, salvo os casos de extrema urgência, devidamente justificados, será realizada sem que conste. Inciso 1º. O respectivo projeto. Inciso 2º. O orçamento de seu custo. Inciso 3º. A indicação dos recursos financeiros para o atendimento das respectivas despesas. Inciso 4º. A viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse público, e Inciso 5º. Os prazos para o seu início e término. Artigo 137. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Parágrafo único. As licitações para compras, obras, serviços e alienações serão procedidas com estrita observância da lei federal pertinente em vigor. Artigo 138. A concessão de serviço público somente será efetivada com autorização da Câmara Municipal e mediante contrato, precedido de licitação. Parágrafo 1º. Serão nulas de pleno direito as concessões de serviços públicos feitas em desacordo com o estabelecido neste artigo, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 135. Parágrafo 2º. A permissão de serviço público poderá ser feita por decreto, a título precário, por tempo determinado, mediante prévia seleção dos interessados. Parágrafo 3º. Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e à fiscalização da administração municipal, cabendo ao prefeito fixar as tarifas respectivas, as quais serão obrigatoriamente referendadas pela Câmara Municipal, no caso das alterações superarem os índices oficiais de inflação. Artigo 139. Os usuários estarão representados nas entidades prestadoras de serviços públicos na forma que dispuser a legislação municipal, assegurando a sua participação em: Inciso 1º. Planos e programas de expansão dos serviços. Inciso 2º. Revisão da base de cálculo dos custos operacionais. Inciso 3º. Política tarifária. Inciso 4º. Nível de atendimento da população em termos de quantidade e qualidade, e Inciso 5º.
Mecanismos para atenção de pedidos e reclamações dos usuários, inclusive para apuração de danos causados a terceiros. Parágrafo único. Em se tratando de empresas concessionárias de serviços públicos, a obrigatoriedade mencionada neste artigo deverá constar do contrato de concessão ou permissão. Artigo 140. As entidades prestadoras de serviços públicos são obrigadas, pelo menos uma vez por ano, a dar ampla divulgação de suas atividades, informando, em especial sobre planos de expansão, aplicação de recursos financeiros e realização de programas de trabalho. Artigo 141. Nos contratos de concessão ou permissão de serviços públicos serão estabelecidos, entre outros: Inciso 1º. Os direitos dos usuários, inclusive as hipóteses. Inciso 2º. As regras para a remuneração do capital, e para garantir o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Inciso 3º. As normas que possam comprovar eficiência no atendimento do interesse público, bem como permitir a fiscalização pelo município, de modo a manter o serviço contínuo, adequado e acessível. Inciso 4º. As regras para orientar a revisão periódica das bases de cálculo dos custos operacionais e da remuneração do capital, ainda que estipulada em contrato anterior. Inciso 5º. A remuneração dos serviços prestados aos usuários diretos, assim como a possibilidade de cobertura dos custos por cobrança a outros agentes beneficiados pela existência dos serviços, e Inciso 6º. As condições de prorrogação, caducidade, rescisão e reversão da concessão ou permissão. Parágrafo único. Na concessão ou na permissão de serviços públicos, o município reprimirá qualquer forma de abuso do poder econômico, principalmente as que visem a dominação do mercado, a exploração monopolítica e ao aumento abusivo de lucros. Artigo 142. O município poderá revogar a concessão ou a permissão dos serviços que forem executados em desconformidade com o contrato ou ato pertinente, bem como aqueles que se revelarem manifestamente insatisfatórios para o atendimento dos usuários, sem indenização. Artigo 143. As licitações para concessão ou a permissão de serviços públicos deverão ser precedidas de ampla publicidade, inclusive em jornais da capital do estado, mediante edital ou comunicado resumido. Artigo 144. As tarifas dos serviços públicos prestados diretamente pelo município, ou por órgão de sua administração descentralizada, serão fixadas pelo prefeito municipal, e obrigatoriamente referendadas pela Câmara Municipal, no caso das alterações superarem os índices oficiais de inflação. Parágrafo único. Na formação do custo dos serviços de natureza industrial computar-se-ão, além das despesas operacionais e administrativas, as reservas para depreciação e reposição dos equipamentos e instalações, bem como previsão para expansão dos serviços. Artigo 145. O município, mediante prévia autorização legislativa, poderá consorciar-se com outros municípios, para a realização de obras ou prestações de serviços públicos de interesse comum, especialmente serviços de proteção contra incêndio e calamidade pública. Parágrafo único. O município deverá propiciar meios para a criação, nos consórcios, de órgão consultivo constituído por cidadãos, não pertencentes ao serviço público municipal. Artigo 146. Ao município, é facultado, mediante prévia autorização legislativa, conveniar com a União, e com o Estado, a prestação de serviços públicos de sua competência privativa, quando lhe faltarem recursos técnicos ou financeiros, para a execução de serviços em padrões adequados, ou quando houver interesse mútuo para a celebração do convênio. Parágrafo único. Na celebração de convênios, de que trata este artigo deverá o município: 1. Propor os planos de expansão dos serviços. 2. Propor critérios para fixação de tarifas, e
3. Realizar avaliação periódica da prestação de serviços. Artigo 147. A criação pelo município, de entidade de administração indireta para execução de obras ou prestação de serviços públicos, dependerá de prévia autorização legislativa e só será permitida, caso a entidade possa assegurar sua autossustentação financeira. Artigo 148. Os órgãos colegiados das entidades de administração indireta do município terão a participação obrigatória de um representante de seus servidores, eleito por estes, mediante voto direto e secreto, conforme regulamentação a ser expedida por ato do prefeito municipal. Artigo 149. O município estabelecerá em lei o regime jurídico de seus servidores, atendendo a essas disposições e aos princípios que lhes são aplicáveis pela Constituição Federal, dentre os quais os direitos assegurados pelo artigo 7º e seus incisos. Artigo 150. As funções de confiança serão exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, destinados apenas a essas atribuições de direção, chefia e assessoramento, serão preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Parágrafo único. Os dirigentes de autarquias, fundações e empresas paraestatais do município obrigam-se, no ato da posse, sob pena de nulidade de pleno direito desta, a declarar seus bens. No ato da exoneração, deverá ser atualizada a declaração, sob pena de impedimento para o exercício de qualquer outro cargo no município, e sob pena de responsabilidade. Artigo 151. Lei específica estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 152. Os cargos públicos serão criados por lei, que fixará sua denominação, padrão de vencimento, condições de provimento e indicará os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes. Parágrafo único. A criação e extinção dos cargos da Câmara, bem como a fixação e alteração de seus vencimentos, dependerão de projeto de lei de iniciativa da mesa. Artigo 153. Ao servidor municipal em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições do artigo 38 da Constituição Federal.